vamos a mais um tutorial. Para esse a gente vai fazer um bloquinho vermelho de meio centímetro e também um branco. Agora a gente vai colocar um por cima do outro para formar um tablete de vermelho com branco. Tiro as rebarbas, ele vai ficar dessa forma, mais ou menos meio centímetro de cada cor, vai dar 1 centímetro no total. E a gente vai cortar as listras cerca também de meio centímetro. Então, vou separar mais ou menos 8 listras, até formar um paninho todo listrado, bem grosso, porque a gente precisa que o desenho tenha uma forma grossa, né? Para poder ele aparecer na redução, senão depois fica muito pequenininho e não aparece. Então tá aí o nosso paninho todo listrado. Não reparem a minha unha. E agora eu vou botar um outro paninho por cima na metade, vou separar a metade, vou tirar aqui um pouquinho da metade. E esse paninho que eu coloquei, ele tem também cerca de meio centímetro também, tá? Então vai ficar assim, eu vou colocar a outra parte agora certinho unindo cor com cor, para ficar um sanduíche de listra com vermelho no meio. Agora eu vou botar o branco. Então, vou botar esse sanduichinho por cima. Vou tirar as rebarbas. Separo porque eu vou usar também depois. Agora eu vou colocar o outro lado. Tiro o excesso também. E aí a gente tem um sanduíche de listras com uma salsicha no meio e coberto com o branco. Só que eu quero uma parte mais grossa de branco por cima, então eu vou colocar mais uma parte, porque eu quero que o branco fique bem aparente na pétala da nossa flor de lótus. Então ela vai ter uma parte bem branca na borda da pétala, então tem que colocar um pouquinho mais de branco. Eu vou colocar agora mais uma parte para poder ficar bem grossinha a parte branca. Então vamos lá, agora eu vou botar a última parte do branco. Então de um lado ficou 3 partes, de outro lado ficou uma parte só, né? Tiro as rebarbas. E agora eu tenho isso aqui, 3 partes brancas, no final uma parte branca só. Já ficou bem grossinho, é isso que eu quero. Agora, eu vou cortar ao meio, porque eu vou fazer uma parte diferente da outra, que eu vou colocar o vermelho em uma e a outra eu vou deixar assim branquinha. Então, vamos lá, só dar uma ajeitadinha. Vou colocar agora esse vermelho nessa segunda parte aqui, nessa metadezinha aqui. Então, vamos lá, eu vou ajeitar aqui um pouquinho, só para poder tirando um pouquinho não é bolha, né? Os espaços vazios que ficam. Mas depois, quando a gente começar a reduzir, isso tudo sai. Eu coloco aqui e vou colocar também agora do outro lado. Tiro as rebarbas. E agora a gente tem um sanduichinho assim, com essas bordas vermelhas.
Então, tem essas duas partes. Agora, vamos começar por essa daqui. Então, eu vou puxando para baixo as bordas de onde tá maior, porque eu quero que essa borda branca, ela vá arredondando e unindo. Então, eu não vou empurrar só de cima para baixo, eu vou puxando, não vou só empurrando, como eu vou empurrando e puxando para que essa parte mais grossinha branca, ela vá chegando até a base. Tá vendo? Eu vou puxando, ó, puxando, empurrando e puxando para que o branco chegue até a base. E aí eu vou fazendo aos poucos, com muito cuidado, com muito jeitinho para não deformar o desenho. Vou juntando, vou tentando fazer o máximo ele ir virando uma conchinha, né? Para poder depois o centro, cada pontinha se unir, vai juntando até eles se encontrarem. O que eu quero daqui é fazer uma pétala. Então, olha, eu vou puxando agora até os bicos se encontrarem. Faço dos dois lados, sempre com cuidado para não deformar muito o desenho. Sempre deforma um pouquinho, né? Mas depois o resultado fica bem legal. Então, aqui a gente tem essa pétala. Agora a gente vai começar o processo de redução. Então, vamos lá. Com cuidadinho, sempre do meio para as bordas, vai apertando no meio, vai puxando, aperta e puxa, aperta e puxa. Puxa não, gente, aperta e puxa. A gente vai puxando, vai reduzindo e já deixando mais ou menos no formato da pétala, né? Então, para poder a gente garantir que o caninho inteiro vai ficar igualzinho uma pétala, né? Então, a gente vai assim, apertando, puxando, ajeitando para que o desenho não deforme por dentro. Vamos ver aqui como é que tá. Ó. Aí ele já começa a formar o desenho. E aí, o que a gente faz para garantir que dentro fique bem certinho? A gente vai apertando o resto do corpinho do caninho do mesmo jeito que apertou em cima. Então, ajeita em cima e vai puxando, apertando embaixo, de cima para baixo, do mesmo jeito que fomos apertando em cima. E a gente vai dar umas puxadinhas assim, né? Dá uma esticadinha, dá uma puxadinha, vai sempre ajustando para o desenho ficar bem certinho lá dentro. Então, aqui a gente aperta em cima e vai ajeitando para baixo, para que ele fique todo certinho. Sempre amaciando ele, dando umas puxadinhas, alisando para poder ele ficar bem certinho. Agora a gente vai cortar no meio para ver como é que ficou, porque sempre o meio tá mais certinho. Olha, tá vendo? Ficou bem certinho. As duas partes ficaram bem certinhas. Eu vou pegar essa parte aqui e eu vou juntar aqui agora, ó, o desenho para poder ele ir dando mais uma reduzidinha aqui e ficar mais certinho, porque a gente vai usar ele de um tamanho depois do outro, né? Então, vou juntar aqui, olha, bem certinho, bem certinho. A gente ajeita aqui no topo, tá vendo? E fica, é isso aqui. Agora, vamos fazer o mesmo com a outra parte, a parte vermelha. Aqui eu vou tirar um pouquinho a rebarba desses cantinhos aqui, porque eu quero que o vermelho chegue bem bonitinho
E vou tirar também essa parte de cá que ficou com muito restinho torto de massa, né? Aqui ainda ficou com um restinho que não tá aparecendo o desenho direito, então eu vou cortar aqui mais um pedacinho para o desenho aparecer total. Pronto. Agora vamos começar. A gente vai puxar o vermelho para baixo para poder da mesma forma que a gente fez o outro, tá? Da mesma forma que a gente fez o branquinho, a gente vai começar a puxar o vermelhinho também para baixo. Então, vamos pinçar assim, empurrando a parte vermelha para baixo. E a gente vai empurra e puxa. Vai fazendo isso até conseguirmos o máximo dele chegar na borda. Como aqui tem pouco vermelho, ele não vai chegar todo vermelho na borda, né? Desse lado vai ficar mais, porque desse lado já tinha uma rebarba vermelha aqui, né? Do próprio desenho. Não tem problema, porque a flor de lótus, ela depois, quando cada pétala estiver junta, o desenho ele não fica delineado certinho, né? Ele fica sempre com umas ondulações, uma coisa bem orgânica, então não tem problema nenhum. Ó, vamos colocando o dedo assim no meio para poder fazer esse côncavo, né? E virar a pétala. Então, isso aqui é a pétala e agora a gente está nesse processo de redução para poder deixar ela menor. A gente vai precisar de vários, a gente vai cortar depois para poder. São várias pétalas que a gente vai precisar, então eu vou precisar reduzir bastante para poder ter vários bastãozinhos, vários caninhos para compor todas as pétalas que a gente vai precisar. Então agora a gente está aqui fazendo a redução, né? Então com muito cuidadinho, sempre assim, puxando, aperta do meio para as bordas sempre, vai puxando com cuidadinho, com calma, né? Vamos ver aqui agora como é que tá, olha. Ainda tá um pouquinho meio deformadinho. Vamos tirar aqui mais um pedacinho, ó. E aí já tá mais próximo do que eu preciso para que a pétala se destaque, né? Essa aqui vai ser a pétala vermelha e a branca é aquela que a gente já fez. Então, olha, mais uma vez, eu apertei em cima e tô puxando para baixo no mesmo formato, né? Na mesma linha guia, vamos colocar assim, ó. Dá uma... Então, eu vou sempre puxando assim para baixo para poder o desenho acompanhar todinho conforme a borda. Agora eu dou uma ajustadinha assim só para poder deixar ele mais arredondadinho, para a pétala ficar mais arredondadinha. Vou dando as minhas alisadinhas, puxando. Isso aqui é o processo de redução. E ajustando as linhas para as arestas ficarem bem certinhas e a linha ficar bem certinha, a nossa linha guia do desenho, para não deformar ele por dentro, não ficar virado, né, errado. Então a gente sempre tem esse cuidado. Tiro as bordas e aqui você tem esse desenho da pétala e aí você vai colocando, apertando sempre para ajustar ele todo certinho, ficar ele inteiro todo certinho, de cima a baixo do mesmo jeito. Aí a gente ajeita também aqui um pouquinho as linhas para ficar bem retinho, para garantir o máximo de semelhança. Cortamos e olha, tá bem certinho as duas partes. Agora eu vou pegar um pedaço de vermelho, vou fazer uma cobrinha grossa
A gente vai fazer uma outra parte da nossa flor de lótus. Então, eu vou puxar um pouquinho aqui assim, e vou dar essa apertadinha nas bordas para poder ficar com um formato mais próximo de pétala. Dou uma ajustadinha dos dois lados para que fique mais fininho de um lado, como se fosse uma gota, né? Uma pétala. Olha, tá vendo? Fica mais próximo de uma pétala. Então, tentar deixar o máximo possível do mesmo tamanho do começo ao fim. Tá vendo? E agora eu vou envolver ele no branco. Vou pegar um paninho branco e vou envolver ele. Que essa vai ser uma pétala que não tem desenho, ela é só o branco e o vermelho. O branco nas bordas, né, da pétala, dando um contorno, e o vermelho por dentro. Então, eu tiro aqui as rebarbas. Vou ajustando para poder ficar bem certinho. Se vocês estiverem escutando meu marido aqui, a voz dele, não reparem, porque ele estava escutando o jogo. E eu tô gravando aqui o meu áudio. E ele tá ali escutando o jogo, às vezes pode vazar um pouquinho, tá bom? Mas não reparem. Bom, então continuando aqui, a gente tem... essa vai ser uma pétala que vai ficar por baixo da flor de lótus. E ela não tem um desenho muito específico, ela é só uma pétala vermelha com o contorno branco. Tiro as rebarbas e aí tem a pétala. A gente vai precisar também dessa mesma pétala vermelha com branco, de uma parte mais fininha, menorzinha. Então, eu vou cortei esse pedaço para a gente poder reduzir e fazer menorzinha, fazer uma pétala bem pequenininha, porque eu vou utilizar depois também para fazer uns pontinhos em cima da flor. Então, aqui a gente reduz, vai reduzindo, bem fininha. Puxando. Fazer essa forma de triângulo assim, que fica mais fácil quando ela é muito pequenininha, né? Vai triangulando, que também dá certo. Tô fazendo assim para poder ela não ficar com as arestas muito pontudas, ficar mais arredondadinha, né? Tá vendo? Então, a gente reduziu aquela pétala grande e aí a gente tem, olha a diferença de tamanho, tá? Então, agora vamos começar a pensar como que a gente vai montar as pétalas. A gente tem aqui todos esses pedaços. Eu vou tentar deixar ao máximo eles no mesmo tamanho, então eu vou medir aqui certinho para poder cortar no meio todas elas, porque eu preciso de vários pedaços. A flor de lótus tem mais ou menos 3, 4, 5, 6, 7, acho que uns 8 mais ou menos, mas a gente vai montando aqui juntos, a gente vai vendo. Então aqui eu vou puxar um pouquinho para poder ficar do mesmo tamanho. Esse aqui eu vou usar depois, acho que eu nem preciso deixar aqui, eu vou deixar ele separado, porque ele vai ser só usado para os 3 pontinhos. Então eu vou cortar no meio, porque eu não preciso fazer um caninho tão grande assim, né? Então vou cortar no meio e isso me ajuda a ter mais pétalas. Cada caninho vai ser uma pétala.
esse primeiro aqui, que vai ser o central, né? Vai ser o de cima, que vai dar a base para a montagem do desenho todo. E agora eu vou colocar as pétalas da lateral para dar o contraste, né? Porque em cima vai ser o vermelho e embaixo fica as pétalas brancas. Vou tirar um pouquinho a rebarba, onde o desenho não tá aparecendo muito, porque às vezes o caninho na parte final, às vezes o desenho fica sem aparecer, então é bom a gente cortar, né? Senão fica um pedação do caninho sem desenho. Vou dar uma puxadinha aqui para poder ver se ele chega mais ou menos do tamanho do vermelho. Tirar mais um pedacinho, porque o desenho ainda não estava muito aparecendo. Então, agora a gente junta aqui. E eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vou também dar uma reduzidinha para chegar mais ou menos no mesmo tamanho do outro, da outra pétala. E a gente vai montando. Então, aqui a gente já tem as 3 partes de cima. É bom sempre dar uma puxadinha no biquinho, porque a flor de lótus, ela tem uns biquinhos da pétala bem acentuado, né? Pra ficar mais bonito. Porque senão, também na hora que vai fazer redução, aí achata demais e fica a pétala feia. Então, sempre é bom dar uma puxadinha assim. Aqui, essa pétala de baixo, a gente vai ter que dar uma amassadinha assim, para que ela encaixe perfeitamente no desenho. Então, a gente faz uma canoinha, pode usar o rolinho também para poder dar uma amassadinha, dar uma puxadinha para fazer o biquinho da pétala, que a flor de lótus tem esse biquinho bem acentuado, né? E vamos fazer essa canoinha para encaixar ali bem certinha, porque ela tem essa parte dessas 2 pétalas nas laterais de baixo, que é mais fininha, né? Então, a gente pode agora pegar o rolinho, ó, e usar ele para fazer essa delicadeza, né, do encaixe. E agora a gente dá essa encaixadinha aqui, olha como fica bem bonitinha, tá vendo? Tem assim, né, como se fosse uma bainha. E agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Tira a rebarba, dá uma ajustadinha na pétala, para deixar ela bem certinha, bem organizadinha. Agora a gente vai colocar essa outra pétala, que é como se fosse uma folhinha, né, embaixo. E a gente vai achatar, porque aqui a gente vai precisar que ela seja mais achatadinha, mais puxadinha, mais pontiagudazinha, sabe?
gente vai ajeitando com cuidado. Deixa ela bem puxada. E vamos encaixando. Não se preocupa se no centro tá vazio, porque depois, quando a gente for juntar todas as pétalas, todo o contorno, tudo direitinho, a gente apertando esse meinho, ele vai se unir, ele vai fechar. E às vezes até na redução do caninho fica um pouquinho também branco, vazio, e aí é só ir apertando que ele fecha depois. Agora a gente vai colocar a última pétala embaixo, e essa parte ela é mais achatada na base. Ela não é aguda como as outras, né? Ela tem uma parte mais achatada na flor de lótus. Então agora a gente encaixa com cuidado. Aqui também não tem problema se tá oco, porque depois vai fechar. Vamos tirar a rebarba. E aí vamos só dar mais uma ajudadinha, ajeitadinha aqui, né? Pra pinçar mais aqui as pontas das pétalas. O desenho ficar mais bonito. Embaixo não precisa, porque é retinho. Bom, aqui tá feita toda a parte das pétalas. E agora a gente vai precisar preencher esses espaços entre uma pétala e outra. Então, a gente vai preencher de branco. Mas antes a gente vai colocar os 3 pontinhos lá em cima, né? Na verdade, vamos colocar primeiro aqui essas partes do branco. Então, vamos colocar esse preenchimento entre uma pétala e outra com esse rolinho branco. Então, vamos cortar vários pedacinhos e a gente faz um triângulo para poder ou dar só uma pinçada, né? A gente pode pinçar ou pode fazer assim, ó, com um triângulo, beliscando assim para formar um triângulo. E nesse espaço mais pinçado a gente encaixa entre uma pétala e outra, que é o vão que vai separar um desenho do outro pelo branco, né? E vamos colocando isso em todo o contorno, entre um e outro, entre um desenho e outro, para dar esse espaço. Agora a gente começa a apertar um pouquinho para o meio começar a ir fechando. Com cuidadinho para não deformar muito o desenho, né? Vai apertando assim nessa parte da mão, ó, do meio para fora. Aperta no meio, vai puxando para fora. Meio, vai puxando para fora. Para ir fechando o desenho e ele ficar mais certinho. Agora a gente vai ajeitando cada vez mais o contorno dele, né? Para poder deixar ele bem certinho. Bom,
Agora a gente vai colocar aqueles 3 pontinhos. Então, eu vou alongar aqui um pouco mais, vou fazer uma redução para poder encaixar os 3, porque eu preciso de 3 pedaços e tava ainda muito pequeno. Então, agora a gente coloca, vou colocar na parte de cima da flor de lótus. Vou tirar as rebarbas. E agora eu vou precisar preencher esses vãos. Então, a gente vai colocar mais branco entre esses vãos dos pingos. E depois eu vou preencher todo o contorno também com o branco. Então, mais uma vez, eu faço uma apertadinha para ficar mais fácil de encaixar. Ficar em formato mais de pingo, né? Que encaixaria ele bem melhor. E agora eu vou preenchendo todo o contorno com essas cobrinhas do branco. Depois de tudo preenchido, eu dou uma pressionada, vou apertando do meio para fora, para ir fechando o centro. Do meio para fora, do outro lado também. Vai fechando, uma enroladinha. E eu vou precisar colocar mais uma camada de branco para que o pinguinho não fique tão fininho na parte de cima. Então, para que tenha uma camada branca em volta do pingo também. Porque senão o pingo vai ficar muito em cima, né? Os 3 pontinhos. Então, vamos lá. Colocar uma camada branca em volta. Só mesmo para a gente ter uma borda maior de branco do nosso desenho. Vou tirar as rebarbas. Aqui vai faltar um pouquinho, a gente completa, não tem problema nenhum. Essa massinha é tão versátil que facilmente a gente consegue resolver conflitos, né? Aqui faltou um pedaço de massa, então, mas não tem problema porque ela gruda muito bem, ela se ajusta muito bem. Então, você faz um remendo que não tem problema nenhum, não vai ficar aparecendo remendo depois. Tá aqui. Então, agora a gente começa a dar uma ajeitadinha, dar uma limpadinha aqui. Aí a gente agora vai começar a reduzir o nosso desenho. Então, aperta sempre do meio para cima, do meio para cima, do meio e vai puxando para cima. Dá uma enroladinha. Sempre do meio para cima, porque aí o ar que tiver dentro vai saindo, né? E vai dando uma puxadinha, aperta e puxa, para ir ajustando o rolinho e o desenho dentro não ficar deformado. Então, vamos enrolando, enrolando, enrolando. E agora a gente começa esse processo de redução. Sempre puxando, apertando, aperta e puxa, do meio para fora. E vai enrolando, enrolando até ele reduzir. E agora vamos cortar para ver como tá por dentro. Olha aí, tá vendo? Nosso desenho,
nessa flor de lótus, esse vãozinho de dentro ainda a gente pode apertar mais um pouquinho para ele ir sumindo. Aos pouquinhos ele vai desaparecendo sem problema nenhum. Aqui a gente tira um pouquinho, que a gente agora pode fazer uma coisa, fazer uma brincadeira. Quero mostrar para vocês o nosso cortador, que a gente tem um cortador flor de lótus, já está à venda no nosso site, Polymer Clay. A nossa lojinha é loja.polymerclay.com.br, mas quem entrar no Polymer Clay também vai encontrar o link lá para a loja. Você vê que de um lado a gente passou o rolinho, ele ficou mais esticado, e do outro lado não ficou, né? Então, aqui é só mesmo para demonstrar, ó, tentando colocar o desenho mais ou menos encaixado no cortador. Ao invés de eu cortar ele diretamente, eu tô tentando encaixar assim, porque eu quero fazer ele mais abaulado, para ele ficar mais fofinho, né? Mais em alto relevo. Então, a gente coloca assim, dá uma apertadinha. Dá uma apertadinha, pode passar o boleador para que entre um pouquinho mais. Esses boleadores também a gente tem à venda no nosso site. E esses cortadores são exclusivos nossos, a gente desenho nosso, tá? A gente que mandou fabricar. Então, olha, aí a gente tem aqui, olha, você corta agora e você tem ali uma flor de lótus em alto relevo, e você pode fazer a estampa que quiser, o desenho que você quiser, e usar esse cortador. Então, aqui é só um plus para mostrar para vocês que dá para fazer um monte de coisa super legal com o cortador nosso também. Mas o tutorial de hoje é focado em mostrar como faz a estampa, né, o caninho da flor de lótus. E aí, aproveitando, a gente pegou aí a estampa da flor de lótus para fazer esse corte aí com o cortador desse jeito. Eu acho que talvez se eu tivesse deixado ele menorzinho, não tivesse esticado tanto, apareceria um pouquinho mais, né, o desenho da flor de lótus. Mas olha, também ficou bem interessante, ficou bem legal. Dá para brincar bastante aí. Então aí é só botar para curar 30 minutinhos, 130 graus. Deixa esfriar, espere esfriar. Se tiver mais grossinho, mais que 2 milímetros, já é bom colocar 40 minutos. Ou deixar 10 minutinhos o forninho aquecido, né? Esse é o nosso cortador, flor de lótus. Essa é a nossa pode ser um pingente, pode ser um brinco de flor de lótus. E aí a nossa estampa, flor de lótus, que você pode fazer milhões de coisas, brincos, colares, pingentes. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado.